Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do YouTube, do Facebook, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor nessa terça-feira. Estamos felizes, alegres, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, de estarmos na sua presença. Nós louvamos a Deus porque sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso, que cuida de nós e que nós, seus filhos e filhas, estamos guardados e protegidos debaixo da sua potente e poderosa mão. Esta semana, meus irmãos, nós estamos estudando acerca de angelologia, a doutrina dos anjos. E nós queremos dar continuidade ao nosso estudo teológico no dia de hoje. Como de costume, nós estaremos fazendo algumas leituras no material teológico, concernente a esta matéria, e vamos estar tecendo comentários para a nossa melhor compreensão do assunto. Amém? Então vamos começar o nosso estudo no dia de hoje. Apesar dos anjos serem celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eternos, eles reconhecem que são criaturas e não admitem ser adorados pelos seres humanos, porque somente Deus é digno de ser adorado. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Então, os anjos, ao contrário de nós, seres humanos, não estão limitados às leis da física, Nós somos limitados às leis da física porque no tempo presente somos mortais, certo? Porém, os anjos são seres metafísicos, são espíritos, como diz o texto de Hebreus, são espíritos ministradores, em favor dos salvos. Então, eles são mais poderosos do que os seres humanos, certo? Não estão limitados às leis da física. Porém, apesar de tudo isso, os anjos, eles admitem que são criaturas de Deus, que um dia foram criados por Deus, certo? E por esse motivo, eles não admitem serem adorados pelos seres humanos. Todas as vezes que heróis e heroínas da fé tentaram adorar a um anjo, estes anjos repreenderam os homens e mulheres de Deus, dizendo: não façam isso. Somente o Deus eterno, Criador de todo o universo, é digno de ser adorado, é digno de ser louvado. Então, nunca nós devemos adorar a anjos, porque isto é um erro bíblico, isto é uma heresia, certo? Nós sabemos que existem algumas igrejas, movimentos evangélicos, onde acontecem verdadeiras angelolatrias, ou seja, adoração, idolatria a anjos. Mas a Bíblia não nos dá amparo para isto. Adorar a anjo é pecado. Adorar a anjo decepciona, entristece o Senhor nosso Deus, porque somente Ele é digno de adoração. Amém? Continuando, meus irmãos. Embora na Bíblia sejam descritos como varões, ou seja, como homens do gênero masculino, os anjos, na realidade, não têm sexo e não propagam a sua espécie. Lucas, capítulo de número 20, versículos 34, 35 e 36, olha só o que a Bíblia Sagrada nos diz. E, respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, nós, enquanto neste mundo, enquanto neste corpo mortal, nós seres humanos nos casamos e nos damos em casamento, certo? Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer,
pois são iguais aos anjos, ou seja, serão, né, iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, no pós-morte, né, nós que somos salvos, seremos semelhantes aos anjos. Não nos casaremos e não nos daremos em casamento, certo? Então, o relacionamento conjugal íntimo, certo? Entre um homem e uma mulher é somente para esta vida mortal, física. Amém? Na glória celestial nós seremos semelhantes aos anjos, ou seja, assexuados. Pois bem, os anjos são espíritos diferentes dos seres humanos, não estando limitados às condições naturais e físicas. Os anjos não possuem um corpo carnal material com forma humana, mas um corpo espiritual, que é acompanhado de luz e de glória celestial. O aspecto do anjo que anunciou a ressurreição de Jesus Cristo era como um relâmpago, Mateus 28, versículo 3. Os anjos aparecem e desaparecem quando querem e se movimentam com uma velocidade incalculável. Porém, apesar dos anjos serem puramente espíritos, eles têm o poder de assumir a forma de corpos humanos, para se tornarem visíveis aos sentidos dos seres humanos, a quem Deus quer revelar propósitos específicos. Um exemplo disso, Gênesis capítulo 19, versículos 1, 2 e 3, né? Quando dois anjos assumem a forma de dois homens para vir até Ló, sobrinho de Abraão, e transmitir, né, o recado a Ló para que ele saísse da região de Sodoma e Gomorra juntamente com a sua família, para que ele não viesse a se perder, porque o Senhor Deus iria destruir aquelas cidades devido ao seu grande pecado, devido à sua profanação, devido à sua imoralidade, à sua grande depravação, certo? Então, esses dois anjos assumem forma corpórea de dois homens para vir ao encontro de Ló, comunicar o recado do Senhor para Ló, para que eles pudessem então salvar-se, né? Continuando, os anjos não estão sujeitos à morte, são imortais. Foram criados num estado perfeito para viverem eternamente. O anjo que apareceu no sepulcro de Jesus tinha um aspecto como de um mancebo, ou seja, um aspecto de um jovem, embora tenha existência há milhares de anos. Sobre sua quantidade, a Bíblia diz que são milhares de milhares e milhões de milhões. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10, está escrito literalmente que os anjos são milhares de milhares, milhões de milhões. Em Mateus 26 e 53, a Bíblia nos diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Nesse contexto aqui, né, foi quando os soldados do Sinédrio vieram então até Cristo para então levá-lo preso, certo? Até a presença do Sinédrio. Enfim, até a presença do sumo sacerdote, Caifás, Anás, os saduceus e os fariseus, para então que eles pudessem o julgar. Então, nesse momento, Pedro, o apóstolo Pedro, ele puxa uma espada e então corta a orelha de um soldado, né, por nome de Malco. Então Jesus repreende Pedro, né, para que ele não agisse daquela forma, e Jesus então faz essa pergunta para Pedro. Pedro, você não pensa que se eu quisesse me livrar desta situação, eu não poderia clamar ao meu Pai e ele enviaria pelo menos 12 legiões de anjos em meu favor, em meu socorro? Então, esse texto bíblico aqui prova, né, meus irmãos, que os anjos são milhares de milhares. Para que você tenha uma noção, 12 legiões de anjos. Uma legião
de soldados romanos eram aproximadamente 6.000 soldados. Então, você pega aí 6.000 vezes 12, vai dar 72.000, certo? Em outras palavras, Jesus estava falando, né, que se ele quisesse se livrar daquela situação, ele clamaria o Pai enviaria cerca de 72.000 anjos para livrá-lo. Então você veja que os anjos, falando acerca da sua quantidade, são milhares de milhares, milhões de milhões. E para finalizar, como nós falamos no vídeo de ontem, né, os anjos não são uma raça, eles não podem se reproduzir, mas eles são um exército, certo? Todos os anjos que foram criados no momento que Deus os criou, certo? O mesmo número de anjos que existe hoje é o mesmo número de anjos que foram criados por Deus quando Deus os criou, certo? Então, os anjos não são uma raça, eles não podem gerar, não podem se reproduzir, mas os anjos são um exército, amém? Meus irmãos, então o nosso estudo bíblico de hoje seria este. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor, nosso Deus, venha te abençoar em todas as áreas e aspectos da tua vida neste dia. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, querendo Deus. Amém.